O dia 12 de junho do ano de 2000, uma segunda-feira, parecia um dia normal, como tantos outros, não fosse pelo episódio perturbador que nesse dia teve lugar e marcou por completo o Brasil. Olá e sejam de novo bem-vindos aqui ao meu canal. O meu nome é Madalena e hoje vou-vos trazer um caso brasileiro que não só marcou o Brasil, como também um pouco o mundo em geral. Estou-vos a falar do caso Autocarro número 174. O autocarro número 174 faz a ligação entre Central e Gávea, na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. E no dia 12 de junho, enquanto o autocarro passava pelo Jardim Botânico por volta das 2h30 da tarde, um homem vestido de bermudas e camisa simples fez sinal de paragem e entrou no autocarro. Tinha uma pistola calibre 38 visível entre a roupa. Logo a seguir, rendeu as 11 pessoas que se encontravam lá dentro. Após 20 minutos do sequestro ter começado, um dos reféns conseguiu fazer um sinal a um carro da polícia que passava no local e logo mais viaturas chegaram e cercaram completamente o autocarro, que, claro, foi obrigado a parar em plena estrada, assim todo torto, devido a todo o acontecimento. A quando do cerco dos carros da polícia ao autocarro, o motorista, o cobrador e ainda alguns passageiros conseguiram sair no meio da confusão, tanto pelas janelas como pelas portas traseiras do autocarro. Mas 10 pessoas ficariam dentro do autocarro, no que lhes pareceu o dia mais longo das suas vidas. O sequestrador chamava-se Sandro Barbosa do Nascimento, tinha apenas 21 anos e era natural do Rio de Janeiro. Nasceu e cresceu sem a presença do pai, que tinha abandonado a mãe dele ainda grávida para, claro, fugir das responsabilidades. Um dos episódios que mais o afetou e formou a sua personalidade foi ter assistido ao assassinato da própria mãe, quando tinha apenas 8 anos de idade. Sendo a mãe dos únicos membros da sua família presentes e também no seu modo de sustento, Sandro virou menino de rua. Era analfabeto, nunca aprendeu a ler nem a escrever e desde cedo que se viciou em drogas e álcool, cometendo pequenos roubos para sustentar todos estes vícios. Sandro do Nascimento frequentava a Igreja da Candelária, localizada em pleno centro do Rio de Janeiro, como pedinte, que era onde as pessoas lhe davam mais dinheiro e comida. Na noite do dia 23 de julho de 1993, quando Sandro tinha 15 anos, outro episódio deformaria ainda mais a sua personalidade. 2 carros pararam em frente à igreja e 3 homens que deles saíram começaram a disparar a torto e a direito para as crianças de rua que dormiam perto da igreja, matando assim 8 pessoas entre crianças e adolescentes. Mais tarde veio descobrir-se que os 3 atiradores eram membros ou ex-membros da polícia e militares. Sandro, embora não fosse atingido nesse ataque porque conseguiu fugir, assistiu a quase tudo. No dia do sequestro, Sandro já tinha feito um assalto antes, onde tinha conseguido a arma que estava a utilizar no rapto. Tinha estado horas a snifar cocaína, estava totalmente alterado. Enquanto que alguns relatos dizem que um dos passageiros, quando Sandro estava sentado no autocarro, viu-lhe a arma e foi aí que alertou a polícia e só depois começou todo o sequestro. Outros dizem que mal ele entrou no autocarro, Sandro já foi exibir a arma para realizar um assalto aos passageiros e ameaçando toda a gente. Quando se deparou com a polícia, fez então os passageiros de reféns por não ter forma como fugir sem ser apanhado. Logo depois, carros da polícia já se misturavam com carros dos mídia que transmitiam em direto todo o sequestro. Enquanto isso, Sandro continuava a ameaçar e a intimidar os reféns, sempre apontando a arma. Muitas vezes também se dirigia à polícia e aos jornalistas que estavam cá fora. O BOP, que é a Força de Operações Especiais Brasileira, chegou pouco depois ao local para ajudar nas negociações de sequestro. No início, e como sinal de desespero, Sandro pediu a uma das reféns, chamada Luciana Carvalho, que dirigisse o autocarro para fora dali, sempre com a arma apontada à cabeça dela.
foi quando se ouviu o primeiro tiro, mas Sandro atirou apenas contra o vidro, só para intimidar e assustar. Segundo Lee, o motorista do autocarro, quando finalmente conseguiu fugir, levou as chaves consigo. Logo depois, Sandro solta o refém William de Moura, um estudante que saiu pela janela, ficando então com 10 reféns no autocarro, todos mulheres. Sandro logo depois aponta a arma à cabeça da refém Janaína Neves e obriga a escrever com batom mensagens dele nos vidros das janelas do autocarro, já que ele era analfabeto. Frases escritas a batom vermelho como "ele vai matar geral" ou "ele tem um pacto com o diabo" intimidavam cada vez mais todos os envolvidos no sequestro e também à volta da cena. Sandro, um pouco depois, solta ainda mais uma refém chamada Damiana Souza, que já tinha tido 2 AVCs antes desse dia e estava a ter indícios de um terceiro. Embora saísse pelo próprio pé do autocarro, até aos dias de hoje Damiana não conseguiu mais voltar a falar em resultado do trauma que viveu nesse dia. Tem falta de mobilidade em todo o lado esquerdo do corpo e raramente sai de casa. Até aos dias de hoje comunica-se com família e amigos através de mensagens escritas. Sandro continuava, contudo, a atormentar a refém, Janaína, colocou-lhe um lenço a cobrir a cabeça e avisou-a que ia contar até 100 e atirar contra a cabeça dela. No entanto, segundo testemunhos, Sandro não conseguia contar direito. Estava sempre a pular números e a dizer números ao calhas, aleatórios. Quando supostamente conseguiu chegar aos 100, disse à Janaína de cabeça coberta para se deitar de cara para o chão do autocarro e atirou. Sandro olhou para fora e disse quase a cantar: "Delegado, já morreu uma e vai morrer outra." No entanto, novamente, tudo não passava de mais uma técnica de intimidação e o tiro tinha sido dado para o chão, ao lado da refém. Durante toda a tarde e início da noite, Sandro foi sempre ameaçando que se não lhe dessem um carro, 2 granadas e 2 pistolas e o deixassem sair, que ele mataria toda a gente que tinha como refém. Disse inclusive que estava presente na chacina da Igreja da Candelária e que devido a isso o cenário ali também seria feio de se ver. A polícia disse que não lhe daria nada do pedido, dizendo para sair sozinho e deixar os reféns. Sandro, completamente perturbado, agarrou numa refém e mesmo em frente à janela e a toda a gente a rodear o autocarro, colocou-lhe o cano da arma dentro da boca e parecia prestes a disparar. Depois de 5 horas de tormento e a noite já caía, às 6h46, Sandro decide sair do autocarro, mas não foi sozinho. Levava à sua frente, como escudo humano, Geisa Gonçalves, enquanto também lhe apontava a arma à cabeça. Geisa também estava com ambas as mãos para cima, em sinal de rendição. Enquanto saía, agarrava pelo pescoço a Geisa com uma mão e apontava-lhe a arma à cabeça com a outra. Depois de estar cara a cara com um membro-chefe do batalhão BOP no local, um outro membro que estava na parte traseira do autocarro aproximou-se e disparou contra o pescoço de Sandro. Não sem um segundo antes, Sandro se ter apercebido e desviado para o chão. O tiro do oficial dos BOP acertou em Geisa, atingindo-a. Depois de ouvido o primeiro tiro, muita gente pensou que foi Sandro quem o disparou e então foi uma confusão. Os membros dos BOP colocaram-se em cima de Sandro, tentando imobilizá-lo, e ouviram-se ainda mais 3 tiros. Geisa foi transportada ao colo por um oficial da polícia a correr para a socorrer, mas infelizmente Geisa foi a única refém a perder a vida naquele dia. Estava grávida de 2 meses. Membros da multidão que assistiram ao vivo a todo o sequestro durante 5 horas correram para Sandro para lhe baterem e linchá-lo publicamente. Logo depois, os oficiais colocaram Sandro num carro de patrulha para o levar para a esquadra. Mas, quando o carro chegou à polícia, Sandro tinha sido morto por asfixia por 5 dos oficiais que supostamente o tentavam imobilizar quando, durante a viagem, ele tentou soltar-se. Na autópsia de Geisa, viu-se que ela tinha sido atingida por 4 tiros, o primeiro dado pelo oficial e atingindo-lhe o queixo de raspão. Depois, quando Sandro se baixou para o chão a desviar-se do oficial BOP que se tinha aproximado, continuou a usar Geisa como escudo, caindo ela por cima dele, e mais 3 tiros dele a atingiram no tronco e costas.
A 15 de junho, Sandro foi sepultado como um indigente e a única pessoa que assistiu ao seu funeral foi a sua avó, que desde sempre afirmou que Sandro não seria capaz de matar ninguém, que era só autodestrutivo e não cruel para os outros. Geisa, que era professora, foi enterrada em Fortaleza num funeral com mais de 3.000 pessoas. Após investigações tanto do assassinato de Sandro como do assassinato de Geisa, todos os envolvidos foram absolvidos. Os 5 oficiais que mataram Sandro sempre disseram que foi acidentalmente, enquanto tentavam rendê-lo. E o oficial novato dos BOP, que indiretamente provocou a morte de Geisa, tinha 27 anos e estava apenas há 4 anos no batalhão. O capitão dele disse que foi um erro ele ter se aproximado de Sandro quando estava a pôr em risco a vida de um dos reféns, falhando na avaliação e execução da ação, dando então a oportunidade a que Sandro a matasse. Em 2001, a linha 174 mudou para 158 e em 2016 para Troncal 5 por causa de todo o sucedido. Saíram também já 2 filmes sobre o caso, em 2002 um documentário e em 2008 um filme intitulado A Última Parada 174. E bem, este é o caso do autocarro 174 ou ônibus 174. É um caso que eu lembro-me que também eu acho que passou na televisão portuguesa. Claro, não deve ter sido tão ao minuto como no Brasil, mas foi um caso que eu sempre achei peculiar, porque, ok, é um sequestro, mas foi um sequestro totalmente passado na televisão. Estava constantemente em direto a passarem imagens e as imagens eram mesmo perturbadoras. Nós temos a noção do que acontece num sequestro, quando fazem, por exemplo, assaltos a bancos e tudo isso, mas vê-lo através das janelas do autocarro foi completamente diferente. Marcou totalmente uma geração. Quem assistiu ao vivo marcou gerações futuras, porque ainda hoje vocês podem ver vídeos de imagens no YouTube desse sequestro. É horrível como o Sandro atormentou as pessoas daquele autocarro, ele brincou literalmente com a vida delas, estava constantemente a apontar-lhes a arma à cabeça, a arma à boca, tudo isso, a dizer que as ia matar, ou seja, uma pressão constante ali nos reféns, uma pressão psicológica. E embora eu acreditasse que ele não fosse capaz de matar uma pessoa, ele estava totalmente fora de si, não é? Uma pessoa apontando a arma na boca de uma pessoa, ou seja, ele meteu literalmente o cano para dentro da boca de uma das reféns e podia ter acontecido um acidente, ele não estava nele, não é? Podia perfeitamente ter disparado, ou seja, ele estava muito, muito alterado e é horrível ver essas imagens, mesmo passados todos estes anos. No entanto, na parte final do sequestro, a parte em que o Bob aparece assim de surpresa, também foi assim, não sei, foi esquisito e principalmente foi muito esquisito o facto do oficial ter sido absolvido e não ter sido considerado culpado. Eu não sei se ele continuou a trabalhar nos Bob ou não, eu não vi nada em contrário, por isso acredito que sim, principalmente se ele foi absolvido. Mas eu acho que Bobs e forças especiais em geral estão habituadas a disparar de uma certa distância. Não sei, principalmente ele tinha a Geisa literalmente encostada a ele para que também fosse um escudo, por isso foi totalmente uma avaliação errada. E não só dos Bob, como também dos oficiais que eram para levar Sandro para a esquadra e o mataram pelo caminho. Eu não acho que foi um acidente, eu acho que eles quiseram fazer justiça pelas próprias mãos, devido a 5 horas de estarem ali a perder tempo, no fundo, com Sandro. Cresceu-lhes assim um tédio misturado com fúria e mataram Sandro. Eu não acredito que seja por um acidente, aliás, porque se vocês virem imagens de quando o Sandro está a ser colocado na parte de trás do carro de patrulha, ele não está a ser muito violento. Ele foi violento quando viu que o Bob estava ali mesmo à beira dele e aí sim deitou-se e atirou. Mas quando ele já estava algemado, porque ele estava algemado e estavam mais de 5 homens assim a rodeá-lo, e ele entrou na mala assim sem qualquer problema, na parte traseira do carro e sem problema, ele estava completamente rendido. Não acredito que a meio da viagem, num sítio novamente fechado, ele tentasse fugir.
acho que foi, lá está, feita justiça pelas próprias mãos e tanto os oficiais que o mataram a ele, como o oficial que pôs em risco e indiretamente acabou por matar a Geisa, sinceramente também devia ter sido punido. E é isto. Espero que tenham gostado deste caso e deste vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de dar um like, subscrevam o canal também se ainda não tiverem. Digam nos comentários o que é que acharam deste caso, se acham que realmente o Sandro era capaz de matar qualquer um dos reféns que estava lá dentro e se os oficiais que o mataram a ele ou o oficial dos Bob que se aproximou demasiado do Sandro e da Geisa no final do sequestro, se também tem um dedo de culpa. E por hoje é tudo e vemo-nos no próximo. Bye!